Capítulo 11. A unção, proteção ou escudo de manipulação. Infelizmente, o termo "ninguém toque em um ungido do Senhor" tem sido, em muitas ocasiões, distorcido por pastores e líderes espirituais, utilizado como uma ferramenta de manipulação e intimidação. Pessoas são levadas a temer mais os líderes do que ao próprio Deus. Embora essa frase seja uma verdade bíblica, seu uso inadequado para fins egoístas provoca confusão, insegurança e um sentimento opressivo, em vez de paz e liberdade, que são os verdadeiros frutos de uma caminhada espiritual genuína. Quando se manipula uma verdade para obter honra, tratamento diferenciado ou obediência cega, o efeito não é benigno. A manipulação gera medo, discórdia e dúvida, criando um ambiente onde a espiritualidade saudável e a confiança em Deus são corroídas. Além disso, muitas vezes ouvimos que as experiências genuínas com Deus só podem ocorrer dentro da igreja ou sob a chamada cobertura de um pastor. No entanto, a realidade do Evangelho nos mostra que Deus fala diretamente ao coração daqueles que o buscam com sinceridade, e Ele o faz de muitas maneiras, dentro e fora das paredes de um templo. O jargão "não toqueis nos ungidos do Senhor" é frequentemente citado por líderes religiosos, mas, em muitos casos, de forma distorcida e manipulada para impedir críticas ou responsabilização. Para entender o verdadeiro significado, é essencial voltar às Escrituras e analisar o contexto da vida de Davi e Saul, além de aplicá-lo à realidade atual. Na Bíblia, a frase "não toqueis nos meus ungidos" aparece em 1 Crônicas 16:22 e Salmo 105:15. O contexto original refere-se ao povo de Israel e seus profetas como ungidos por Deus, uma proteção divina para a missão de líderes espirituais. No entanto, a história de Davi e Saul revela uma profunda verdade sobre a unção e a responsabilidade dos ungidos. A unção de Saul e o exemplo de Davi. Saul, o primeiro rei de Israel, foi ungido por Deus, mas, ao longo de seu reinado, desviou-se dos caminhos divinos. Sua desobediência e busca por poder o afastaram de Deus, e o Senhor escolheu Davi para ser o próximo rei. Davi também foi ungido por Deus, mas o que o diferenciava de Saul era seu coração, seu arrependimento e sua fidelidade a Deus, mesmo em momentos de falha. Saul, em seu ciúme e insegurança, passou a perseguir Davi incessantemente, tentando matá-lo. No entanto, Davi, mesmo tendo várias oportunidades de se vingar e acabar com Saul, escolheu não tocar no ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Ele entendia que, apesar da corrupção de Saul, a unção ainda era algo sagrado e que a justiça de Deus prevaleceria a seu tempo. Hoje, o uso distorcido da expressão "não toqueis no ungido do Senhor" é comum entre líderes que se colocam acima da crítica, como se estivessem além do alcance de qualquer correção. Muitas vezes, aqueles que usam essa frase o fazem para evitar que suas falhas e abusos sejam revelados. No entanto, é crucial diferenciar entre os verdadeiros escolhidos de Deus, que servem com humildade e arrependimento, e os ungidos, que, como Saul, foram colocados em posições de liderança, mas podem se desviar de seu chamado. A responsabilidade dos ungidos. A verdadeira unção não é um escudo contra a responsabilidade. De fato, os ungidos do Senhor têm uma responsabilidade ainda maior diante de Deus e do povo. Quando eles desviam, como Saul, Deus os chama ao arrependimento. E quando se recusam, ele levanta outros, como Davi, para cumprir sua vontade. Davi sabia que tocar em Saul, ou seja, assumir o controle e tentar manipular o plano de Deus com suas próprias mãos, não era seu papel. E hoje, a lição é semelhante. Não devemos buscar vingança ou tentar derrubar aqueles que, como Saul, se corrompem no poder. Deus vê todas as coisas, e no seu tempo, ele fará justiça. Por outro lado, isso não significa que devemos nos calar diante do abuso ou injustiça cometida por líderes religiosos ou espirituais. É um erro pensar que a unção exclui um líder da correção ou da justiça. A diferença entre Davi e Saul nos mostra que Deus escolhe líderes baseados em seu coração, em sua humildade e disposição para servi-lo, enquanto outros, apesar de ungidos,
podem se corromper pelo poder. Quando a unção é distanciada do propósito. Portanto, ao refletir sobre o jargão "não toqueis no ungido do Senhor", lembremo-nos de que a unção é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Aqueles que se colocam como ungidos, mas não vivem em obediência e humildade, acabarão sendo confrontados pela justiça divina. E nós, como povo de Deus, somos chamados a discernir entre os escolhidos que verdadeiramente refletem o coração de Davi e os ungidos que, como Saul, usam sua posição para perseguir e manipular. Por fim, hoje entendo por que não devemos tocar nesses ungidos. Não porque são intocáveis ou isentos de críticas, mas porque, como Saul, muitos estão tão presos ao seu próprio poder e orgulho que não vão mudar. Apenas Deus pode confrontá-los e, no seu tempo, trazer à luz a verdade. Nossa tarefa é, como Davi, agir com sabedoria, paciência e confiança no Senhor, sabendo que sua justiça prevalecerá. Hoje, a unção de reis, como no caso de Davi e Saul, não existe mais. Na nova aliança, todos que seguem a Cristo são ungidos e escolhidos. Somos chamados para ser reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. Ungidos para servir, amar e manifestar o reino de Deus na terra. Contudo, a interpretação distorcida de "não toqueis nos ungidos do Senhor" continua sendo usada como ferramenta de manipulação e abuso de poder, distorcendo seu verdadeiro sentido. Blindagem e o uso perverso da unção. Ao concordarmos que não devemos tocar nos ungidos do Senhor, devemos lembrar que isso não é uma licença para agir impunemente. Nos dias de hoje, o jargão é frequentemente utilizado por líderes religiosos para justificar retaliações contra aqueles que questionam ou expõem suas falhas. Em vez de proteger a missão divina de servir com humildade, ele tem sido distorcido para proteger interesses pessoais e institucionais, criando uma espécie de blindagem contra qualquer forma de acusação. No banquete, o pastor-presidente, acusado de pedofilia, não buscou arrependimento ou transparência, mas vingança. Ao invés de lidar com as acusações de maneira justa, ele usou sua posição de poder para procurar provas que destruíssem seus acusadores. Isso revela o que realmente está por trás da aplicação distorcida da unção, um desejo de manter o controle, intimidar e eliminar qualquer oposição. A reflexão necessária aqui é: como você usa a unção que recebeu de Deus? Para abençoar e edificar? Ou para ferir, matar, caluniar e difamar? No banquete, o que se viu é que esses ungidos do Senhor, quando confrontados com acusações graves, não buscaram a verdade. Em vez disso, iniciaram uma perseguição implacável, determinada a destruir aqueles que ousaram se levantar contra um sistema corrupto. O fim dos ungidos intocáveis. Assim como Saul perseguia Davi para eliminá-lo, os líderes no banquete, autodenominados pastores de família, estavam dispostos a tudo para preservar suas posições de poder. E isso incluiu usar a própria unção como escudo para encobrir suas ações e silenciar qualquer voz que se opusesse. O que foi revelado é o que acontece quando aqueles que deveriam ser servos, ungidos para trazer cura e paz, se tornam perseguidores. Eles se mostram capazes de matar, perseguir, caluniar e destruir aqueles que ousam expor suas falhas, como vimos no banquete dos pastores de família. A verdadeira unção não é isenta de crítica e correção. Líderes que desviam de seus caminhos precisam ser responsabilizados, não encobertos. A justiça de Deus sempre prevalecerá, e não há lugar para o abuso de poder entre os verdadeiros servos do Senhor. Que possamos discernir e agir com sabedoria, assim como Davi, confiando que Deus fará a justiça em seu tempo. Ao concluirmos este capítulo sobre a distorção do termo ungidos do Senhor, vale refletir sobre o contraponto que muitas vezes surge dentro das famílias e comunidades, o estigma da ovelha negra. Assim como o termo ungidos pode ser manipulado para manter o controle e evitar críticas, o rótulo de ovelha negra também serve como uma poderosa ferramenta de manipulação, isolamento e transferência de culpa. Ambos os conceitos, quando mal utilizados, distorcem o propósito original de amor, unidade e justiça, criando ambientes tóxicos e opressivos. No próximo capítulo, o estigma da ovelha negra,
Exploraremos como essa acusação é usada para controlar aqueles que ousam questionar ou se afastar das expectativas familiares, e como esse rótulo afeta não apenas a vítima, mas todo o sistema familiar. Vamos mergulhar nas consequências psicológicas desse estigma, traçando um paralelo com a dinâmica de poder e manipulação que vimos no uso abusivo do termo ungidos do Senhor. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o impacto desse rótulo e como a jornada para a cura pode transformar esse fardo em força e resiliência.